E aí, Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Maurílio Gomes e é esse o espaço onde eu falo sobre política, educação e comportamento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a estrutura do Ministério da Educação. E vou deixar esse vídeo dividido em dois, porque inicialmente nesse daqui eu vou falar somente sobre o MEC e tudo que está dentro do Ministério da Educação. E no segundo vídeo eu vou falar sobre as autarquias e os órgãos vinculados ao Ministério da Educação. Inicialmente, esse daqui vai ficar só sobre a administração direta do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele tem uma história, né? A institucionalidade da educação brasileira, ela começa em 1890, com a República, com o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, em que o Benjamin Constant, o nosso, vamos dizer, o positivista do Brasil, o golpista republicano, foi o primeiro ministro da Educação. Depois, esse ministério foi acabando sendo extinto, né, e a questão da instrução pública foi direcionada para uma subsecretaria dentro da República. Em 1930, aí se institui, de fato, o Ministério da Educação, né, que ali ele chamava Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Em 1937, esse nome muda um pouco, ele vai se tornar Ministério da Educação e Saúde, porque na época de 1930 e 37, a educação e a saúde andavam juntas, até mesmo por uma questão da elite, né, que estava ali administrando o Brasil naquele período, e muito se confundia entre o higienismo, a eugenia, o embranquecimento, até mesmo porque, né, a educação ela estava na mão desses intelectuais que tinham essa relação entre o Ministério da Educação e da Saúde, porque até mesmo que as medidas de profilaxia, quando eram relacionadas às crianças, elas eram dadas dentro da estrutura da educação brasileira. Em 1953, a saúde ganha uma autonomia e o Ministério da Educação vem se formar como MEC, Ministério da Educação e Cultura. E em 1995, o Fernando Henrique Cardoso ele vai concentrar todas as ações da educação no MEC, vai deixar o MEC exclusivamente para a educação e vai deixar a cultura com a sua própria pasta. De uma forma aí de concentrar as atividades da educação, até mesmo porque o Fernando Henrique Cardoso vinha no galope de um olhar, né, para a educação básica, e isso falando no mundo inteiro. O Ministério da Educação é o órgão da administração pública direta. Ele é o braço do governo federal, do Poder Executivo, na elaboração e execução da Política Nacional de Educação. Cabe ao Ministério da Educação essa responsabilidade. E ele tem algumas competências, né? Compete ao Ministério da Educação, como eu disse, né, a Política Nacional da Educação, a educação infantil, educação básica, educação especial, ensino superior, educação de jovens e adultos e ensino à distância. Cabe também ao Ministério da Educação fazer as pesquisas da educação, avaliar e informar. Cabe também a ele, né, estimular as pesquisas universitárias, a extensão, o magistério e também uma assistência financeira a famílias carentes. Todas essas informações que eu coletei para falar aqui no vídeo, ela vem em relação já ao governo Bolsonaro, da forma como que o governo Bolsonaro formatou o Ministério da Educação. Então tudo que foi tirado daqui, tudo que está sendo falado aqui nesse vídeo, vem do decreto 10.195 do dia 30 de 12 de 2019. Então ele está adequado, né, ao MEC do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, ele deixou aí um organograma que eu achei assim um pouquinho complicado para mostrar aqui para vocês como que funciona a estrutura do MEC. Eu achei um organograma bem mais fácil para a gente poder trabalhar em cima dele, que eu acredito que seja do Politize, eu não tenho certeza.
e ele dá duas dimensões dentro desse organograma. E dos órgãos que estão subordinados, né, ao Ministério da Educação, à própria estrutura do Ministério, as secretarias, o gabinete do ministro, e também, né, os órgãos que são vinculados, que são as autarquias, as fundações do Ministério da Educação. Eu achei o organograma do Bolsonaro um pouquinho complicado, mas como a gente tem que passar a informação com fidedignidade, eu, a partir do organograma dele, eu construí o meu, né? Fui lá no Excel, eu mesmo, para fazer o organograma, para a gente poder trabalhar aqui e ter, assim, uma coisa bem mais simples, para a gente poder entender como que funciona a estrutura do MEC, de acordo com o decreto 10.195 de 30/12 de 2019. Então, na estrutura do MEC, a gente tem o Ministério da Educação. Logo abaixo, a gente tem o gabinete do ministro. No mesmo patamar, a gente tem o Conselho Nacional de Educação, a Assessoria Especial de Controle Interno e a Corregedoria. Abaixo do gabinete do ministro está a consultoria jurídica do Ministério da Educação. E aí, abaixo deles, estão as outras secretarias. A Secretaria Executiva, Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Educação Superior, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Secretaria de Regulação, Supervisão da Educação Superior, a Secretaria de Modalidades Especiais da Educação e a Secretaria de Alfabetização. E temos dois institutos que estão subordinados ao Ministério da Educação, que o primeiro, né, é o Instituto Benjamin Constant, e o segundo, que é o Instituto Nacional de Educação de Sul. Já o Conselho Nacional de Educação, ele é um órgão colegiado e ele vai promover fóruns e vai promover discussões integrante do Ministério da Educação a partir aí de muitas tentativas de se criar um conselho sobre a educação no Brasil. E ele colabora, né, na formulação da política nacional da educação, tem atribuições que são deliberativas, consultivas, de assessoramento ao ministro da Educação, mas também tem atribuições que são normativas. A tentativa aí de se criar um conselho na educação, ela é antiga, vem aí de um esforço desde 1842 na Bahia e também em 1846. Só que em 1911 é criado o Conselho Superior. Em 1925, o Conselho Nacional do Ensino, 1931, o Conselho Nacional de Educação, em 1961 vem o Conselho Federal de Educação e o Conselho Estadual de Educação. Em 1971 surgem os Conselhos Municipais de Educação, por último. O órgão ele é composto pelo presidente, né, do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Pleno, né, e duas câmaras, que são as câmaras da Educação do Ensino Superior e a Câmara da Educação Básica. E assim ele ajuda, né, a assegurar a participação da sociedade na educação, sendo que cada Câmara tem as suas funções específicas. Para quem não sabe, o Instituto Benjamin Constant, ele é, né, a primeira escola de cegos do Brasil. E tem uma história muito interessante. Em 1854, um brasileiro chamado José Álvares de Azevedo foi até o Dom Pedro II e falou sobre, né, a situação do Brasil de que não tinha escolas para cegos, porque esse mesmo José Álvares, ele estudou fora e aí ele trouxe um ensino de cegos para o Brasil, nesse ano aí de 1854. E o Dom Pedro II, claro, que criou, né, a questão desse atendimento aí das crianças cegas, porque já tinha uma demanda, porque a maioria dos brasileiros cegos e ricos iam para fora, né, para estudar, porque aqui não tinha uma estrutura, né, para cegos no Brasil. E hoje o Instituto Benjamin Constant, ele é um grande centro de referência singular, né, para as pessoas com dificuldade visual
e isso daí seja em qualquer proporção. E o Instituto Benjamin Constant, ele cresceu tanto nesse sentido, dessa referência de ser uma escola para cegos, que além dele ter esse caráter da educação, formou-se ali um centro de pesquisas médicas, né? Porque ele também acaba sendo, nessa referência, ele produz também e difunde a pesquisa para educação especial. E com a questão do fato de que o José Álvares ele trouxe aí para cá a educação para os cegos, ele trouxe a inovação da questão do Braille. E a partir disso, hoje, o IBC é um grande, vamos dizer, um monstro nesse sentido aí, porque até mesmo o lugar onde que se faz a residência para os médicos que formam em oftalmologia. E o INES, que é o Instituto Nacional do Ensino para os Surdos, ele foi criado pelo conde francês Ernesto Rouet, em 1856, a primeira escola para surdos. Ela oferecia a instrução para os surdos, o ensino normal, a instrução literária, e também tinha um ensino profissionalizante para os jovens que tinham problemas da surdez ou da dificuldade visual. E naquele período, né, o ensino profissionalizante era dado concomitante com a educação, a instrução normal, né, da própria educação. E era dada a oficinas de sapataria, alfaiataria, gráfica, marcenaria, artes plásticas e oficinas como bordado para as meninas que tinham, né, a dificuldade auditiva. E também dentro desse ensino, né, as meninas elas tinham um sistema de educação fora do instituto. Elas não poderiam dormir no instituto, somente os alunos homens que poderiam, né, ficar dentro do instituto com uma forma de internato. As meninas elas tinham que vir de casa, elas não poderiam participar aí do sistema de internato como os meninos. E é assim que funciona a estrutura do Ministério da Educação. No próximo vídeo eu vou falar sobre as autarquias, fundações e os órgãos vinculados do Ministério da Educação pela ordem de institucionalização. A partir do momento em que a autarquia foi, vamos dizer, a lei autorizou o seu funcionamento, vai ser nessa perspectiva aí de fundação que eu vou falar sobre as autarquias do Ministério da Educação, para a gente compreender melhor o funcionamento da educação, entendendo a estrutura e também melhorando aí o repertório da gente acerca da educação, acerca do funcionamento da educação. No vídeo anterior, em falar sobre a estrutura da educação brasileira, eu já apresentei conhecimentos que são importantes, pelo menos, da gente ter uma noção de quem são os responsáveis pela educação básica no Brasil. É claro que cada ente tem o seu papel, e assim como funciona dentro do Ministério da Educação. A gente tem o Ministério, tem o Conselho Nacional de Educação, tem o Gabinete do Ministro, tem as secretarias, que cada uma tem a sua função específica, o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional da Educação dos Surdos. É assim que funciona o Ministério da Educação. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque assim você ajuda a gente a aglutinar as pessoas aqui que estão em defesa da educação, em defesa de um futuro melhor para o Brasil, em defesa de um elevador social que funcione, que faça com que o pobre tenha uma mobilidade social garantida, né, através da educação. Se inscreva, se alie aqui junto com a gente, para a gente sair aqui em defesa da educação e a gente seguir aí o nosso trabalho. A gente se encontra aí no vídeo sobre as autarquias do Ministério da Educação. Deixa aí o seu like, porque é importante para a gente alcançar mais pessoas, e a gente vai aí seguindo aí na nossa luta. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.